Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar no canal as regras de Lagrange. Lagrange é um jogo de 2014 do Andreas Odendahl e do Michael Keller. Ele foi originalmente publicado pela Spielworxx e a Across the Board está trazendo aqui para o Brasil esse jogo. Do que se trata Lagrange? Lagrange é um jogo de administração. Você é dono de uma pequena granja, de uma pequena fazenda em Maiorca, na ilha de Maiorca, e você está querendo prosperar a sua fazenda. E ao final do jogo, quem mais tiver a fazenda, quem mais próspera tiver a fazenda, ou seja, quem mais ganha pontos de prosperidade que você vai acumulando ao longo do jogo, ganha. E você faz isso administrando realmente a fazenda. Você não tem uma alocação, você não tem trabalhadores para alocar, como normalmente é o caso num jogo desse tipo. O que você tem fases do jogo na qual você vai colocar cartas, e as cartas elas foram inspiradas em como as cartas funcionam no Glory to Rome, no qual as cartas existem diversas funções para elas dependendo de como você posiciona elas no seu tabuleiro. E esse mecanismo foi trazido aqui pro Lagrange, obviamente um pouquinho alterado, e é assim que você vai trabalhar ao longo das fases. Além disso, é interessante que ao longo do jogo, dependendo de como você vai fazer as suas entregas do que você produz, você vai abrir vendinhas na cidade, na feira da cidade. E essas vendinhas, elas foram inspiradas em como o tabuleiro central do Luna, do Stefan Feld, que eu já expliquei aqui no canal anteriormente, foi baseado em como ele funciona, esse tabuleiro. No sentido de que, quando você cria uma vendinha, se você criar uma vendinha de um valor, uma pontuação superior, você pega e retira do tabuleiro todas as vendinhas que têm pontuação inferior e que estejam adjacentes a você, ou seja, você expulsa quem tem menos qualidade do negócio. Então também foi uma sistemática, uma mecânica que foi tirada do Luna e trazida para cá. Então, inclusive, é interessante que os dois autores eles agradecem aos autores originais desses dois jogos, o Gloria Roma e o Glory to Rome e o Luna, por esses dois mecanismos que foram reaproveitados aqui no Lagrange. Ok? Vamos lá para as regras então? Bom, como o Lagrange também tem um monte de componente, no jogo para 2 a 4 jogadores complexo e relativamente demorado, eu já deixei alguns componentes aqui preparados. O primeiro componente importante é o tabuleiro central. O tabuleiro central tem aqui o espaço para alocação de dados, o espaço para os telhados, que também vai ser o contador de rodadas. A gente vai jogar apenas 6 rodadas e aí o jogo acaba. Você tem aqui o mercado central, onde você vai colocar as suas vendinhas, e você tem aqui os 6 chamados micronegócios, que são os negócios que estão precisando de mercadorias da sua fazenda. Então você vai fornecer essas mercadorias aqui no mercado. E aqui nesse canto você tem o marcador de siesta, que é onde você vai definir quem é o jogador inicial, ok? Bom, aí você tem aqui, isso aqui é dinheiro, ok? Tem em 1 e em 3, você vai fazer um pool aqui ao alcance de todos os jogadores, e esses sóizinhos aqui são os pontos de vitória. Você tem pontos de vitória em valor 1, 3, 5 e 10, ok? E vocês têm que notar aqui que, olha só, a frente deles muda. Então aqui tem uma de 1, uma de 5, aqui tem, por exemplo, uma de 3. Então a frente muda, mas o verso ele é igual, porque você vai marcar os pontos através disso aqui. Você vai recebendo isso aqui ao longo do jogo. Sempre que você tiver, por exemplo, eu tenho 3 de 1, você pode devolver 3 de 1 para pegar uma de 3, mas você vai manter isso aqui sempre em segredo. Então ninguém, a não ser que tiver mantendo de cabeça a tua pontuação, ninguém vai saber quantos pontos efetivamente você tem, ok? Isso aqui também fica aqui ao lado do jogo, formando um pool para todos os jogadores. Aí você tem aqui os telhados. Os telhados, você vai ver que no verso eles têm um número, 1, 4. Então você vai ter que dividir eles pelo número, ok? Bom, uma vez feito isso, você vai pegar todos os telhados de cada número e colocar aqui em cima do número correspondente. Então, por exemplo, todos os 4 de 6 vêm aqui, os 4 de 5, os 4 de 4 e assim por diante. Já os de 1, que é para a primeira rodada, eles já ficam abertos aqui. Detalhe importante quanto às fichas dos telhados, vocês vão notar aqui embaixo, olha aqui, que elas têm aqui
a 2, aqui 3 e aqui 4 carinhas, 4 iconografia. Isso aqui é o seguinte, porque em menos jogadores você vai tirar fichas de telhado. Então em 4 jogadores vão entrar todos, em 3 jogadores entram 3 telhados, um deles é aleatoriamente retirado a cada rodada, ou se você quiser você retira um aleatoriamente antes de começar o jogo, e em 2 jogadores só entram 2 telhados, aí você tem que retirar 2 aleatoriamente deles, ok? Ou no início do jogo, ou sempre que você for abrir os telhados, 2 voltam para a caixa, tá bom? Aí você vai separar aqui a quantidade de dados necessária. A quantidade de dados necessária é sempre a quantidade de jogadores vezes 2 mais 1. Ou seja, se a gente está jogando em 2 jogadores, vezes 2 são 4 dados mais 1, 5 dados. Se a gente estiver jogando em 3 jogadores, vão ser 7 dados. Se estiver jogando em 4 jogadores, vão ser 9 dados. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, digamos que a gente esteja fazendo aqui uma partida para 4 jogadores, então você vai deixar aqui todos os 9 dados. Esses dados são deixados aqui ao lado do tabuleiro, eles vão ser necessários em uma fase específica do jogo mais para frente. Mas a gente já vai utilizar um deles para definir quais micronegócios não vão estar abertos no início do jogo. Então você veja essas fichas com o X aqui, são os micronegócios que estão fechados e elas têm números 1, 2 e 3, ok? Então você vai pegar e colocar elas no tabuleiro agora. Como é que você vai fazer isso? Você rola o dado e o valor que sair é onde você coloca, ok? Então, por exemplo, saiu o número 4 é esse aqui, está aqui o dado número 4, então este micronegócio está fechado no início da partida. Aí você rola a mesma coisa aqui, para o segundo saiu o número 5 está aqui, esse aqui está fechado no início do jogo, e o número 1, a ficha número 3 vem aqui no número 1, também está fechado no início do jogo. Se sair o mesmo número 2 vezes, você rerola até que você tenha 3 números diferentes, tá bom? Bom, e além dos X, você vai pegar e colocar um ponto de prestígio em cada um desses prédios que está fechado, ok? Então aqui um ponto de prestígio, um ponto de prestígio e um ponto de prestígio. A pessoa que desbloquear esses prédios vai ganhar esse ponto de prestígio. Já vou falar sobre isso. Bom, falando em um ponto de prestígio, você vai precisar de mais pecinhas de um ponto. Você vai colocar uma pecinha de um ponto em cada um destes espaços cinzas aqui, que mostram, que estão anexados aqui aos micronegócios, tá? Essa pecinha aqui é do primeiro jogador que terminar de fazer as entregas naquele micronegócio primeiro, tá bom? Falando em micronegócios, essas aqui são as fichas de micronegócios. Elas têm de diversos tipos, ok? Que correspondem ao que está mostrado aqui. Tá bom? Só que elas têm dois lados, elas têm um lado que tem um raiozinho e elas têm um lado que tem um infinito. Algumas são iguais dos dois lados, mas tem algumas que são diferentes. Então você olha no lado que tem o raiozinho, separa pelos lados que tem o raiozinho e empilha elas aqui. Uma por jogador. Então se a gente vai jogando em menos de 4 jogadores, por exemplo, em 3 jogadores, cada pilhinha aqui teria 3 pecinhas, ok? Maravilha, aí você tem aqui as cartas de fazenda, são as cartas principais do jogo. Essas cartas aqui, você vai dar uma boa embaralhada nelas, ok? Você quer que elas sejam realmente bem embaralhadas, e é com elas que você vai jogar. Basicamente elas são a alocação dos trabalhadores, elas que são uma das formas de você pegar e fazer entregas, elas que são as expansões da sua fazenda. Então basicamente aqui, dependendo de como você jogar as cartas, elas são tudo, ok? Isso aqui forma um monte de compra aqui ao lado do tabuleiro principal. E aí a gente vai para o que os jogadores recebem. Bom, os jogadores vão receber esta fazenda aqui, ok? Essa fazenda é bem interessante porque ela tem aqui os espaços rasgados, que são onde você pega e encaixa as cartas, tá? Você tem aqui na fazenda, bom, espaço aqui para produtos agrícolas, ok? Aqui você tem espaço para porcos, você já tem um local aqui para 2 porcos, tá bom? Você tem aqui um espaço daí para os bens manufaturados, tanto pernil, bisteca, quanto aqui você tem uma comida, um processamento da oliva e do trigo, e aqui você tem o processamento da uva, para fazer o vinho, por exemplo. Aqui você tem um espaço para commodities, vou explicar isso daqui a pouco. Aqui você tem espaço para colocar os seus 2 dados. Aqui você tem o espaço para os telhados, que você vai eventualmente comprar ao longo do jogo. Aqui em cima é o espaço para você colocar o seu burro, ok? E aqui você tem um resumo de quanto você paga para expandir a sua fazenda.
Vamos, antes de explicar o que vem aqui, deixa eu mostrar uma carta. Então uma carta, ela vai ter 4 possibilidades aqui. A primeira possibilidade é se ela for encaixada aqui, desse lado. Se ela for encaixada desse lado, ela é encaixada... Bom, primeiro você vai ter um custo aqui a pagar, eu já vou falar sobre isso, mas você está levando em consideração o que tem aqui. Então você vai ampliar o teu limite de mão, você vai ampliar a possibilidade de entregas adicionais, você eventualmente vai ampliar a quantidade de dinheiro que você ganha e eventualmente você vai ampliar o teu local aqui para armazenar porcos, ok? Já se ela for colocada do outro lado, ela amplia a tua fazenda, então ela pode ter locais a mais para trigo, para oliva, para azeitonas e para as uvas, tá? Aí, se ela for colocada aqui embaixo, assim, desse lado e desse lado não existe limite, você teoricamente pode expandir o quanto você quiser. Agora vem os que têm limite. Aqui embaixo, você cria um ajudante, e aí você tem o texto, qual é o ajudante e o que ele faz. Ele muda alguma regra, torce alguma regra do jogo em teu favor. E aqui em cima, você vai ter as tuas carroças, ok? Então você pode ter 3 carroças aqui em cima, nas quais você vai poder fazer entregas, e com essas entregas você vai adentrar ao mercado, tá bom? Então essa é uma anatomia de como funcionaria uma carta. Muito bem, já que eu falei dos burrinhos, essas cartas de burro aqui, você vai ver que o verso delas também são sempre iguais, mas na frente delas existem cartas com 1, cartas com 2, cartas com 3, existe uma carta com umas pecinhas aqui com, vamos achar, uma aqui com 4 burricos, tá bom? O que você vai fazer é separar um grupinho dessa aqui de 1, 2, 3 e 4 burricos, e daí consequentemente tem mais ou menos chapéus, quanto menos burrico mais chapéus, e você vai entregar um conjuntinho dessas de 4 pecinhas para cada jogador. Além disso, cada jogador recebe este resumo de jogo, esse resumo mostra todas as fases do jogo, e no final ele mostra também a pontuação. Aí dessas pecinhas de madeira aqui, você vai separar todas da sua cor, ok? E você faz um pool desses marcadorzinhos aqui hexagonais da sua cor. Aí você vai definir um jogador inicial pelo método que você quiser, ok? Eu uso um aplicativo que define aleatoriamente o jogador inicial. Definir o jogador inicial, aí você vai distribuir na ordem do jogo as fichinhas de 1 até 4. Então o 1 vem para o jogador inicial, o 2 para o próximo jogador, o 3 e o 4, ok? E aí, na ordem dos jogadores, a gente vai colocar essas fichas aqui empilhadas aqui na ordem contrária dos jogadores, ou seja, o quarto jogador embaixo, no 0, e o primeiro jogador em cima, ok? Então digamos que tenha sido primeiro, segundo o verde, terceiro o vermelho, quarto o amarelo, a gente vai empilhar eles aqui. E aí na ordem do jogo, cada jogador vai pegar um dos seus marcadorzinhos e já colocar em uma tendinha aqui no tabuleiro central. Vai ser nessas tendas aqui, bem no centro do tabuleiro, o primeiro jogador, que no caso seria o azul, vai colocar aqui na tenda número 2, o segundo jogador, que é o verde, vai colocar na tenda número 3, o terceiro jogador, que é o vermelho, na número 4, e o último jogador, que seria o amarelo, na número 5, a mais alta de todas. E se você estiver jogando em menos jogadores, o que acontece é que algumas dessas tendas vão ficar de fora, ok? Além disso, cada jogador já pega um desses marcadores aqui e coloca aqui em uma commodity, todo mundo começa com uma commodity. Importante, esses marcadores aqui são limitantes. Se acabar eles, você vai ter que retirar eles de algum lugar da tua fazenda para recolocar eles, caso você queira recolocar eles em algum lugar, ok? Então eles são limitados ao que você tem aqui, isso aqui não é ilimitado, tá bom? Bom, muito bem, para terminar já a preparação, cada jogador vai ganhar um ponto de prosperidade, vamos achar aqui e uma moeda de prata, ok? Então cada jogador ganha um ponto de prosperidade e uma moeda de prata, a moeda é deixada aqui próxima ao tabuleiro do jogador e, como eu falei, o ponto ele é deixado virado ao contrário, para que ninguém saiba quantos pontos cada jogador efetivamente possui. Além disso, cada jogador vai receber 4 cartas iniciais, que é a mão inicial do jogador, ok? E aí a gente realmente está pronto para começar o jogo. A tua mão, só vale salientar, você pode olhar quais cartas você tem, mas você não vai mostrar para os demais jogadores, tá bom? Bom, e como é que funciona a Lagranja? Lagranja funciona conforme esse resuminho. Cada rodada tem exatamente 4 fases, cada fase, algumas delas têm subfases,
E cada fase ou subfase é jogada completamente na ordem dos jogadores, ok? Que no início que vai ser definida por esse marcadorzinho aqui, né? No início do jogo é a ordem de empilhamento disso aqui, mas vai ser definido por isso aqui. O jogador que está com a ficha número 1 joga primeiro, daí depois o 2 e assim por diante, ok? Então nós vamos fase a fase. A primeira fase é a fase da fazenda, é a fase azul. Cada fase também tem uma cor. Isso é interessante. Existem algumas peças aqui que têm as cores correspondentes às fases em que aquela determinada peça pode ser utilizada, tá bom? Então também tem uma chave aqui de cor, tá? Vamos lá, fase a fase. A primeira fase é a fase da fazenda. A fase da fazenda tem 4 subfases. A primeira delas é baixar uma carta e completar a sua mão. Bom, baixar uma carta é o seguinte, você sempre vai baixar uma carta da sua mão para colocar na sua fazenda, ok? Como eu expliquei logo no início, ao baixar uma carta, você pode colocá-la como uma ampliação da fazenda, como um ajudante, como uma carroça ou como uma melhoria aqui na fazenda, ok? Se você colocar como uma melhoria na fazenda, esses 3, ajudante, ampliação aqui e carroça, não tem custo nenhum. Porém, as expansões, as melhorias da tua fazenda, elas têm custo. E o custo está mostrado aqui. Para você baixar a sua primeira carta, você tem que pagar uma mercadoria entre as que estão desenhadas aqui. Para você baixar a tua segunda carta, você precisa baixar 2 dessas aqui diferentes. Tua terceira carta, 3 diferentes e assim por diante. Então cada carta que você baixa vai custar uma mercadoria adicional a mais, ok? Quando eu terminar de fazer isso, quando eu terminar de baixar a carta, eu completo minha mão. Completar minha mão para quantas cartas? Bom, aí vai depender de quanto você tem aqui. No início do jogo aqui tem um ícone mostrando 3, ok? Esse é o limite de mão que você tem. Porém, à medida que você baixa cartas de melhoria da tua fazenda, elas podem ampliar o teu limite de mão. Então essa carta aqui, por exemplo, dá mais uma carta, então eu poderia ter 4 na minha mão. Então eu completo minha mão para a quantidade máxima de cartas permitida de acordo com a minha fazenda. Só que a primeira rodada apenas tem uma regra especial. Na primeira rodada, cada jogador vai baixar 2 cartas, não uma. E somente na primeira rodada, cada jogador baixa 2 cartas. Ele pode baixá-las, como eu falei, em qualquer lugar. Ele pode baixar uma segunda ali, pode baixar uma aqui, pode baixar como ajudante, aonde o jogador preferir. Como eu baixei, por exemplo, uma aqui, eu já teria que ter pago essa moeda, beleza? Aí a gente vai lá para a segunda etapa da primeira subfase e completar a mão. Veja, minha fazenda aqui permite 4, eu tenho 2 cartas, compraria 2 novas cartas. O próximo jogador tem a vez de fazer essa subfase, de baixar cartas e completar a mão. E assim todos os jogadores fazem essa subfase, até que daí a gente vai daí para a fase 2, que é a fase de receita. Bom, receita é o seguinte, nenhum jogador tem receita no início do jogo. Porém, a partir do momento que você põe melhorias na sua fazenda, essa melhoria, por exemplo, dá direito a um de receita, uma moeda de receita. Ou peças de micronegócios aqui, elas te dão receitas, essas principalmente aqui te dão receitas, ok? Então eu, por exemplo, ganharia uma moeda de receita. Todos os jogadores ganham sua própria receita, a gente vai para a subfase número 3, que é a subfase de produção, na qual os teus campos irão produzir e você vai receber uma cria nova de porcos, ok? Bom, vamos lá. Os teus campos. Se você tivesse aqui uma fazenda, ok? Um espaço para colocar uma fazenda, cada espaço de fazenda vazio que você tiver recebe um produto. Ele produz aquele produto. Repare que o espaço aqui tem exatamente o formato disso aqui, o que significa que ele é limitado a uma peça. Se você já tiver uma aqui, ele não produz mais, ok? E se você tiver 2 porcos, se você tiver 2 porcos na tua pocilga lá, no teu local para porcos, aí os porcos produzem, eles procriam e produzem um novo. E aí não importa quantos porcos você tem, você vai produzir um único novo, caso você tenha no mínimo 2. E obviamente, caso você tenha o espaço para colocar o porco, ok? Você não recebe porcos por si só, simplesmente pela fase de produção. Você tem que ter no mínimo 2 para produzir um a mais, tá bom? E aí a gente vai para a fase número 4, no qual, na ordem de jogo, os jogadores compram telhados,
caso queiram, ok? O jogador não é obrigado a comprar um telhado e o custo do telhado é o que está mostrado ali em cima. E ele, coincidentemente, é o custo da rodada. Então um telhado de 6, quando eu abrir aqui vocês vão ver, ele custa 6 moedas. Cada telhado dá uma habilidade especial que pode ser utilizada uma vez no jogo. Usou essa habilidade, você vai virar o telhado ao contrário. E também tem uma regrinha especial na primeira rodada. Apenas na primeira rodada, a compra dos telhados é feita na ordem inversa do jogo. Ou seja, quem está com o número 4 compra primeiro, quem está com o número 1 compra por último. Ok? Quando um jogador adquire um telhado, ele vai colocar aqui no espaço mais à esquerda do seu espaço de telhados aqui, vazio, ok? Se existir uns pontinhos aqui de prosperidade desenhados, quando você preencher esse lugar, você recebe aqueles pontos de prosperidade. E assim que você usar a habilidade do telhado, você vira o telhado para o outro lado, mostrando que ele já foi utilizado, não pode ser utilizado mais no jogo. E com isso a gente termina a primeira fase, que é a fase da fazenda. Depois a gente vai seguir então daí para a fase 2, que é a fase dos benefícios. Na fase dos benefícios, o jogador inicial vai pegar todos os dados, jogar eles, e depois de jogar, ele vai ordená-los aqui nos espaços correspondentes aos valores, ok? Vão ter o dobro da quantidade de jogadores, mais um, ok? E aí, cada jogador, em ordem, vai comprar um dado e realizar o que aquele dado faz. Quando você compra o dado, você traz o dado aqui para o primeiro espaço de dados vazio seu. Aí cada jogador vai pegar um dado, quando chegar na sua vez novamente, conforme a ordem de jogo, você vai pegar o teu segundo dado, realizar o que ele fez. Depois que todo mundo tiver pego 2 dados, vai sobrar apenas um dado no tabuleiro central. Esse dado vai sobrar em cima de uma ação que todos os jogadores irão realizar. Então todos os jogadores vão realizar a ação do dado que sobrou no tabuleiro. Bom, e quais são as ações possíveis? Bom, é bem simples. A do dado número 1 te dá um porco, caso você tenha lugar para colocá-lo. O espaço número 2 te permite comprar uma carta ou baixar uma carta, sendo que, se você baixar uma carta como uma melhoria de fazenda, você tem que lembrar que você tem que pagar por ela. Ou ele te dá uma azeitona, ou ele te dá um trigo, ou ele te dá uma uva. E o interessante é que esses que vêm por aqui, eles não estão sendo produzidos aqui, você está recebendo eles já prontos. Então eles não são uma produção da tua fazenda. Ou seja, quando você receber um desses aqui, você recebe ele direto no depósito dele. E o depósito tem um hexágono grandão, ou seja, ele teoricamente é ilimitado, você pode guardar a quantidade que você quiser ali. Então se eu escolhesse um dado número 2 e pegasse uma oliva, eu guardaria ela aqui. Muito bem, o número 3 te dá 2 bens agrícolas, que são as olivas, o trigo ou a uva, só que eles têm que ser diferentes entre si. O espaço número 4 te dá 4 moedas. O espaço número 5 te dá 2 upgrades gratuitos, um upgrade gratuito e mover o seu boné 1 para cima aqui no espaço da siesta, ou mover o seu boné 2 espaços para cima no espaço da siesta. Eu já vou falar mais sobre isso aqui. O espaço número 6 te dá uma entrega imediata ou 2 moedas. A entrega eu vou falar mais pra frente quando eu falar aqui sobre na fase 3, a fase das entregas, tá bom? Mas isso aqui eu vou explicar já. Bom, o teu marcador aqui, quanto mais pra frente você tiver, melhor pra você pra próxima rodada, porque você vai jogar primeiro, ok? E aí funciona da seguinte forma, sempre que você vê o símbolozinho do boné em algum lugar que você ganhe, você anda pra frente aquela quantidade de espaços. E se você andar aonde já tiver uma peça, digamos que o verde tenha ganhado um, ele fica em cima. Quem estiver em cima está na frente, ok? Muito bem. E quanto aos processamentos gratuitos? Bom, os processamentos é o seguinte, você tem os bens básicos, que são os que vêm da sua fazenda, são os porcos vivos, mais as mercadorias, que são a uva, o trigo e a azeitona. Porém, você tem 2 depósitos especiais aqui, um para comida, alimento, um para vinho e um para a bisteca, ok? E você vê que eles têm flechas aqui ligando os depósitos e os locais de produção efetiva da sua fazenda aos depósitos aqui de bens manufaturados, de bens processados. O que acontece é que, a qualquer momento do jogo, isso é uma ação a qualquer hora, você vai poder pagar o que está mostrado aqui, que é 2 para os bens agrícolas ou 4 para os porcos, para você mover um marcador do bem agrícola
para o espaço do bem processado, ou do porco, da pocilga, aqui para o espaço de armazenamento da bisteca, só que daí pagando 4 no caso do porco. Você pode fazer isso a qualquer hora, mas você vai ter que pagar por isso, então você vai pagar prata para poder fazer isso. Porém, se você pegar a ação número 5, ela te dá direito a dois processamentos gratuitos, sem você pagar nada. Ou, no caso, um boné, uma siesta, e um processamento gratuito. Ou as 2 bonés, ok? Então o processamento gratuito proveniente dali, você não vai precisar gastar nada. E aí não importa se você estiver processando um bem agrícola ou um porco em bisteca. Já que eu falei sobre as ações gratuitas, existem mais algumas ações que você vai poder fazer a qualquer momento do jogo, a qualquer momento mesmo. A primeira delas é comprar e vender por prata os teus bens agrícolas, ok? Se você tiver olivas, trigos ou uvas, você pode vender eles a 1 dinheiro, tanto a oliva quanto o trigo, ou a 2 a uva. E os porcos você vende a 3. Ok? Você vende por 3 dinheiros, se você vender um porco vivo. Porém, os bens processados não podem ser vendidos diretamente. E se você não é uma ação livre, você vender os bens processados. Você vai ter que ter uma ação de entrega para poder se livrar deles, tá bom? Agora, você também pode, como uma ação livre a qualquer momento, comprar bens. Exatamente, comprar. Você pode comprar as olivas por 3, trigos por 3, uvas por 4 e porcos por 5. Então você pode comprar isso a qualquer momento. E uma outra ação livre isso aqui no meio são commodities, que é o símbolo, são essa caixinha aqui. Um commodity, a qualquer momento do jogo, você pode trocar ele por 4 moedas, então você descarta ele e em troca pega 4 moedas, ou você pega 2 bens agrícolas diferentes, ou você baixa uma carta ou compra uma carta. Lembrando que se você baixar uma carta aqui, essa carta, você tem que pagar por ela. Ou você ganha um porco, ou você ganha 2 processamentos gratuitos. Essas são basicamente as ações a qualquer momento, você vai poder fazer a qualquer momento do jogo. Muito bem, assim que a gente acabou com todos os dados aqui, inclusive com o último que sobrou que todo mundo vai realizar aquela ação, a gente passa para a fase 3, que é a fase das entregas. A fase das entregas, ou do transporte, ela também tem 4 subfases, ok? A primeira fase é o seguinte, cada jogador vai pegar, lembra aqueles burrinhos que eles têm de 1 a 4? Cada burrinho é uma entrega. Uma entrega significa que você vai pegar um bem, e aí não importa, um bem é um desses aqui, vai pegar um desses aqui e realizar uma entrega em algum lugar, ok? Então você vai poder realizar nessa rodada de 1 até 4 entregas, tá bom? E em detrimento de você ganhar mais ou menos chapéus de siesta. Lembrando que quanto mais pra frente você ficar aqui na trilha da siesta, antes você vai jogar as próximas fases, ok? As próximas fases, já vou falar sobre isso. Muito bem, então o que vai acontecer é que simultaneamente, cada jogador vai escolher um dos seus burricos aqui, um das suas cartas de burrico, e colocar ela fechada aqui na sua frente, ok? Então ele vai, só que tem um detalhe importante, aqui você colocou, você não vai voltar para você até a fase 3. Somente no final da fase 3 é que você vai receber essas peças novamente para você e você vai ter todas de volta. Então você vai usar 3 delas, ok? Antes de ter todas de novo para jogar daí as rodadas 4, 5 e 6 do jogo. Então até a rodada 4, antes da rodada 4, o que você usou não volta. E depois, nas rodadas 4, 5 e 6, o que você usou também não volta. Então você vai ter que pensar bem para não gastar uma peça de burrico que você queira posteriormente. Muito bem, feito isso, todos os jogadores revelam simultaneamente qual foi a carta de burrico escolhida. E aí a gente vai para a etapa número 2. A etapa número 2 é que a gente vai olhar quantos bonés aqui, quantos chapéus cada um colocou, e a gente vai andar os chapéus para frente, ok? Então eu escolhi um, o verde, por exemplo, andou 2, o vermelho andou 1 e o amarelo não andou nada. E aí, ainda como parte da subfase 2, a gente vai refazer a ordem dos jogadores imediatamente. Exato, imediatamente. A ordem dos jogadores troca no meio da fase de transporte, no meio da fase 3, ok? Então, o verde passa a ser o jogador número 1, o vermelho passa a ser o jogador número 2, eu passo a ser o jogador número 3 e o amarelo fica como o jogador número 4. E aí a gente vai finalmente para as entregas. Muito bem, existem 2 formas de você entregar. A primeira delas é entregar em algum dos micronegócios aqui. E a segunda é entregar em alguma carroça que você já tenha. Eu vou deixar uma carroça aqui pronta para poder pegar e mostrar como é que a gente entregaria numa carroça também, ok?
Muito bem. Primeiro vamos mostrar como é que a gente entrega nos micronegócios. Existem alguns micronegócios que estão fechados, eles não estão abertos no início do jogo. Então para você entregar no micronegócio, tem que ser um micronegócio que esteja aberto, que esteja funcionando. Para cada burrico, como eu falei, você vai entregar uma mercadoria. Muito bem, digamos que eu esteja entregando, por exemplo, resolvo entregar aqui. Então, para você poder entregar, você tem que ter um bem que aquele lugar queira, ok? Eu tenho aqui uma panela, por exemplo, então eu vou pegar essa panela de comida aqui e eu vou entregar. Quando eu fizer a primeira entrega, eu escolho uma das linhas, existem 4 linhas, uma por jogador. Quando você entregar, você vai associar aquela linha a você, aquela linha vai ser sua, ok? E você não precisa entregar na ordem. Aqui eu entreguei primeiro a panela, mas se eu tivesse a bisteca, primeiro eu poderia entregar primeiro a bisteca, depois o vinho, e eu posso entregar, se eu tiver burricos suficientes, diversas no mesmo lugar, desde que elas coincidam. Existem locais que querem a mesma coisa, existem locais que querem coisas distintas, ok? Qual é a consequência de você colocar lá? Bom, existem algumas consequências, que é o seguinte: assim que alguém terminar uma entrega, ou seja, completar uma linha, o que vai acontecer é que ele vai pegar todos os marcadores dele e trazer de volta para ele, ok? E um marcador vem parar aqui no espaço de mercado aqui associado àquele micronegócio. Se ele foi o primeiro jogador a completar aquele micronegócio, ele ganha o ponto de prosperidade que se encontrava ali para ele, ok? Adicionalmente, se ele foi o primeiro jogador a terminar um micronegócio, a completar um micronegócio, ele vai imediatamente desbloquear o próximo. Então você vai olhar a peça número 1, que era esse X número 1 aqui, você retira esse X número 1 do jogo, ok? E esse ponto de prosperidade vem para o jogador que desbloqueou o local, ok? Além disso, o jogador também ganha este marcador de micronegócio aqui. Esse marcador de micronegócio é colocado aqui sob o espaço correspondente, ok? Então, por exemplo, esse marcadorzinho aqui, você vai olhar o lado do infinito que está aqui, ele viria aqui, só que ele é colocado aqui com o rainho. Com o rainho por quê? Porque imediatamente quando ele coloca isso aqui, ele vai receber esse benefício imediatamente, ok? Porém, no final da rodada, a gente vai pegar e virar esse prédio aqui para o lado do infinito e aí ele vai ter um benefício permanente. Grande parte dos benefícios são os mesmos, o benefício imediato é o mesmo que depois do permanente, porém tem alguns que modificam, tá bom? Eu já vou mostrar onde é que você acha as regrinhas de cada um desses locais, tá bom? E por último, mas não menos importante, uma coisa que muita gente, mas muita gente esquece, é que é o seguinte: assim que você completar uma entrega, ok? E colocar o seu marcador aqui, você vai ganhar uma quantidade de pontos de prestígio igual à rodada atual. Se você completou na primeira rodada, você vai ganhar 1 ponto de prestígio. Se você completou na sexta rodada, você vai ganhar 6 pontos de prestígio. Isso é uma regra que é comumente esquecida pelos jogadores, tá bom? E tem um detalhe importante, obviamente, se você já entregou, existem 4 espaços aqui, um para cada jogador. Se você já terminou de entregar nesse micronegócio, você não pode ir lá e entregar de novo nele, ok? Cada um pode fazer, no máximo, uma entrega completa por micronegócio aberto. Muito bem, a segunda possibilidade é entregar aqui para uma carroça. Uma carroça tem sempre 2 níveis. O primeiro nível dela mostra o que ela está pedindo, que são esses bens ali em cima. Então quando você tiver aqueles bens, digamos que eu tivesse aqui trigo e uva, né? Então eu usei um para entregar lá o meu barrilzinho e tal, e aqui eu entrego um trigo e uma uva aqui, ok? Eu também posso, não preciso entregar na ordem, entrego ali. Se eu conseguir finalizar, digamos que eu finalizei aqui a minha carroça, o que acontece é que daí todos esses aqui voltam para o meu estoque e eu vou ganhar uma commodity que vem para cá, e que, lembrando, a commodity eu posso usar como uma ação livre para aquelas opções, e eu vou ganhar uma quantidade de pontos de prosperidade igual ao que está mostrado aqui. São 3, por exemplo, 3 pontos de prosperidade que eu ganharia. Adicionalmente, eu vou pegar um marcador desses aqui e eu vou colocar aqui no tabuleiro central como uma venda. A carroça significa o seguinte: imagine que eu estou carregando os meus bens e levando para vender na feira, ok? Então eu vou colocar ela aonde? Num espaço igual à quantidade de pontos que eu ganhei, igual ao número que está aqui, um espaço 3 nesse exemplo. Então eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, nesse espaço 3 aqui, ok? Detalhe importante, essas construções aqui da borda não podem ser usadas numa partida com menos de 4 jogadores, tá bom?
Aí vem a parte interessante que foi retirada do Luna, ok? Digamos que eu tivesse, não essa de 3 aqui, mas digamos que eu tivesse feito uma entrega de valor 4, ok? Então eu poderia colocar, por exemplo, aqui, tá certo? Quando eu coloco ela ali no 4, eu vou olhar ao meu entorno todas as vendas que têm um valor menor do que a que eu acabei de colocar, ok? No caso, essa 3 aqui. E essa 3 daí sai e volta para o respectivo dono, ok? Então eu vou retirar tudo que tenha valor menor do que eu, ou seja, tudo que tiver menos qualidade do que eu, ou menos quantidade do que eu, que está à minha volta. E por cada peça que eu retirei, eu ganho 1 ponto de prestígio. Bom, tem mais um detalhe importante. Se eu for colocar uma vendinha e todas as vendinhas daquele valor já estão ocupadas, aí eu vou retirar uma qualquer de qualquer jogador, preferencialmente, obviamente, de outro jogador, colocar a minha no lugar e depois tudo à minha volta que tiver menos eu retiro também. E aí eu ganho 1 ponto de prosperidade por cada peça retirada, incluindo a que eu retirei para colocar a minha. Como última etapa, se você completou isso aqui, esta carta aqui é descartada num monte aberto, num monte de descarte aberto. Então terminei de completar minha carroça, fui lá, fiz a vendinha, a carroça vai embora. Muito bem, terminei a subfase 3, vou para a subfase 4, que são as entregas adicionais. Eu vou poder comprar entregas adicionais a 1 prata por entrega. Porém, eu estou limitado à quantidade de entregas que a minha fazenda, entregas adicionais, né, que a minha fazenda permite. E isso é visto aqui. No início do jogo, a minha fazenda permite uma única entrega adicional, porém, dependendo das melhorias que eu vou colocando, ela vai permitir fazer mais entregas adicionais, sempre ao custo de 1 moeda por entrega adicional. Com as entregas adicionais, você também pode disparar uma ação aqui de micronegócio, de trazer peças para cá, ou uma ação de terminar, completar uma carroça e colocar uma vendinha no mercado. Terminou isso na hora dos jogadores, aí a gente vai para a última fase, que é a fase de pontuação e preparação para a próxima rodada. Também ela é dividida, essa aqui é dividida em 3 subfases. A primeira subfase é uma que a gente vai ganhar pontos. Bom, primeiro a gente vai ganhar 1 ponto por cada vendinha que você tiver no centro do tabuleiro. Detalhe importantíssimo, muita gente também joga errado isso. Essas marcadores que se encontram aqui nos micronegócios não fazem parte das vendinhas, eles não te dão ponto nessa etapa, tá bom? Você só vai ganhar ponto por essas, efetivamente por essas vendinhas aqui, ok? 1 ponto de prosperidade para cada vendinha que você tenha no tabuleiro nessa etapa. Além disso, dependendo de onde você atingiu com o teu chapéu aqui na trilha da siesta, você vai ganhar 1, 2 ou 3 pontos, ou eventualmente nenhum. Nesse caso, o verde ganharia 1 ponto, ele já ultrapassou aqui, ele ganharia 1 ponto. O vermelho, o azul e o amarelo não ganham nada. E terminou essa fase, aí a gente vai para a subfase 2, na qual a gente vai pegar todos os marcadores e empilhá-los, sempre com o que estava mais à frente, mais alto. Então o verde vem em cima dessa pilha e essa pilha inteira vem em cima do amarelo, ou seja, você vai manter a ordem dos jogadores. E por último, a gente vai descartar quaisquer telhados que não foram comprados na fase anterior e a gente vai pegar e abrir os novos telhados para a fase 2, lembrando da quantidade de jogadores, a quantidade de telhados que vai ser aberto e a gente está pronto para ir para uma próxima rodada. Fazendo de novo, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, completando obviamente todas as suas subfases e assim por diante. Até que no final da 6ª rodada, ou seja, isso aqui é um marcador de rodadas também, assim que acabarem os telhados, quando os últimos telhados forem colocados lá, é a última rodada do jogo, no final da última rodada a gente vai fazer uma pontuação final. Bom, essa pontuação final é a seguinte: todos os bens que você tiver aqui nos depósitos, ok? Bens agrícolas que você tiver nos depósitos e porcos, você vai poder vender pelo preço de venda deles. Os commodities você vai vender aqui por prata, você vai trocar tudo por prata, ok? E aí você vai trocar as pratas a taxa de 5 para 1. Cada 5 pratas, 1 ponto. Os bens agrícolas que você tiver, tanto processados quanto nos campos, eles são perdidos, eles não valem nada, ok? E aí, quem tiver a maior quantidade de pontos de prosperidade no final do jogo, ganha. Se der empate, o desempate é por quem sobrou com mais prata depois da troca de 5 para 1, tá bom? Se ainda assim der empate, se ainda assim tiver empatado, aí o jogo acaba com mais do que um ganhador.
Interessante é que no verso aqui do seu resumo, ele mostra, dependendo das fases, como é que você pode ganhar pontos de prosperidade. Então na primeira fase, basicamente, colocando os telhados aqui. Na segunda e na terceira fase, são através desses pontos que estão aqui, dos pontos de prosperidade por você completar, que é de 1 a 6, ok? Pontos de prosperidade, dependendo da rodada em que você completa um micronegócio. Além disso, nas entregas, colocando pecinhas aqui no mercado, você vai ganhar a pontuação primeiro pela entrega e segundo pela retirada de peças aqui do tabuleiro. E na fase 5 pela quantidade de peças que você tem aqui nas vendinhas do tabuleiro central e pela posição do chapéu. E no final do jogo, a taxa de 5:1 para conversão por pontos. Uma dica estratégica interessante para esse jogo é o seguinte: as duas primeiras cartas que você baixar, elas vão te dar um direcional para o jogo. E elas, bom, o jogo é muito flexível, ele permite muitos caminhos para a vitória. Porém, baixar uma carta que tenha um espaço para porcos e uma receita de uma moeda é bastante interessante, porque você pode gastar a moeda inicial, que foi o que eu fiz inclusive no exemplo, gastar a moeda inicial que você tinha para colocar essa carta, e imediatamente na fase de receita você vai ganhar essa moeda de volta. Então, praticamente, se você for ver, quase que essa primeira carta foi um bônus, você baixou ela durante uma ação teoricamente, sem praticamente ter gasto o dinheiro para ela. Então já é uma jogada bastante interessante. Obviamente, se você tiver alguma coisa combinando entre entregas e ajudantes ou ajudantes e fazenda, você pode ter um outro direcional para o jogo. Mas uma saída clássica para início de jogo é baixar um local para porcos que tenha uma receita de 1 dinheiro. Como eu falei, vamos explicar onde é que estão as regras de todas as coisas agora para você, as referências de todas as coisas aqui para não ter que explicar uma a uma. Muito bem, vamos achar aqui os telhados. Opa, aqui os telhados estão todos explicados aqui na página 13, eles explicam bem certinho o que cada telhado faz. Embora a iconografia, assim que você joga um quarto de partida, você já conhece toda a iconografia do jogo. Então aqui está explicando o que os telhados fazem. Já logo adiante, na página 16, está explicando as fichas de micronegócio, o que elas fazem tanto do lado imediato quanto do lado que acontece a todas as rodadas. E existe um glossário aqui. Esse glossário explica as 66 cartas do jogo base. Ele explica o que cada um dos... Não como ela é como fazenda, como melhoria, como carroça, porque isso é tudo iconográfico, mas sim como efetivamente cada ajudante funciona. Então você tem o texto aqui resumido, porém aqui você tem a explicação clara do que cada ajudante faz e como é que você utiliza ele. Mas um último detalhe importante, deixa eu deixar claro mais uma vez, que também é uma regra que às vezes o pessoal se confunde. Na primeira rodada, ou seja, na rodada número 1, eu baixei uma peça aqui de burrinho. Na segunda rodada, eu vou ter que baixar uma das minhas 3 aqui que eu não utilizei. Na terceira rodada, eu vou baixar uma das 2 que eu não utilizei. Na quarta rodada, eu vou pegar todas essas 3 de volta para minha mão. Então, a quarta eu não preciso baixar ela. Eu posso baixar ela, mas daí na quarta rodada eu vou ter todas as 4 de novo na minha mão para poder utilizar a que eu queira, ok? Então isso é uma coisa que às vezes também o pessoal joga errado. Eles obrigam todo mundo a jogar as 4 antes de recolher elas, mas não, você baixa 3 delas e para a quarta rodada você recolhe todas, daí você vai ter 4 para jogar na quarta rodada, 3 para jogar na quinta, 2 para jogar na sexta, ok? Bom, e basicamente isso é Lagranja. Lagranja, como eu falei, é um jogo de 2014, publicado lá pela Spielworks, lá na Alemanha, um jogo bastante interessante que mesclou 2 mecanismos de jogos já conceituados, o Luna e o Glory to Rome, assim como alguns outros mecanismos bastante interessantes. Um jogo relativamente complexo de jogar, tanto é que uma partida dura aí de 90 minutos a 2 horas, ok? E quanto mais jogadores, um pouquinho mais demorado ele fica, tá bom? Não muda demais, mas cada jogador dá um pouquinho a mais de tempo de jogo. Para 2 a 4 jogadores,
a partir de... no Brasil a caixa eu acho que fala 14 anos, mas lá fora esse jogo é para 12 anos ou mais. E aí sim, esse jogo aqui realmente eu recomendo que seja 12 anos ou mais. Ele é um jogo econômico mais complexo, ele tem as suas nuances, principalmente pela você pesar bem o que cada carta faz, né? Porque cada carta tem sua 4 utilizações diferentes, então você tem que pesar bem o que você vai fazer com as cartas. Então é um jogo mais complexo, 12 anos ou mais. Esse jogo, quando ele foi lançado lá em 2014, ele pegou e concorreu a diversos prêmios. Ele acabou não ganhando prêmios lá em 2014, mas ele concorreu a diversos prêmios de jogos complexos, ok? É um jogo bem interessante, bem legal, recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele, tá bom? E se inscrevam no canal para não perder os vídeos de regras, de variantes, de explicações que a gente tem sempre colocado por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto à Lagranja, escreve aqui nos comentários do vídeo, eu tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Também não deixem de visitar nossa página no Facebook ou o nosso website, romirplayhouse.com. Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!